Pessoal, caso haja desrespeito à exigência de concurso público ou ao seu prazo de validade, o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal expõe que haverá nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Olha só. Gente, então, por exemplo, houve um desrespeito ali com relação ao prazo de validade e uma pessoa foi nomeada fora do prazo de validade. Esse ato de nomeação, ele deve ser anulado, ok? Concurseiro deve saber dessas coisas, porque ele deve prezar pelos seus direitos, tá? Porque senão você pode estar perdendo tempo. Eu conheço algumas pessoas e um amigo em particular que ele ficou anos na justiça resolvendo isso e até que enfim saiu lá a decisão judicial e ele foi chamado e está hoje feliz da vida lá no concurso dele. Se fosse outro, talvez, deixa pra lá, vamos fazer outro concurso. Eu acho que vale a pena sim, isso é uma decisão individual, mas eu acho que vale a pena sim lutar pelos seus direitos, tá? Se a exigência do concurso público foi burlada, né, se a exigência de concurso público foi burlada, o ato que originou o ingresso do agente no serviço público deverá ser anulado e a autoridade que praticou será punida. Nesse caso, é impossível a convalidação do ato de nomeação ou de contratação para cargo ou para emprego público que não tenha sido precedida de aprovação em concurso público. Beleza, gente? Legal? Agora, gente, vamos falar rapidamente sobre o mandado de segurança. Tá? Conforme o STF, tá? O ajuizamento de mandado de segurança por um candidato que alega lesão a direito. Então, o candidato teve um direito que foi lesado. Então, para o STF, tá? Para o STF, no ajuizamento de um mandado de segurança, porque afetou direito líquido e certo do candidato, então ele ajuiza um mandado de segurança junto à justiça, tá? Ocasionada por regra do edital. Então, houve uma falha ali, um erro na regra previsto em regra de edital, o prazo de decadência, tá? Vai ser de 120 dias para impetração, só que esse prazo de decadência de 120 dias vai contar da data do efetivo prejuízo. Então isso ele vai alegar e vai provar em juízo. Então ele vai mostrar, olha só, tá vendo? Aconteceu isso, aquilo, começou a me prejudicar a partir de tal momento. Então a partir daquele momento começa o prazo de 120 dias, o prazo de decadência para o mandado de segurança que ele está entrando na seara judicial, tá bom? Então é a partir do prejuízo, não é a partir das provas, não é a partir do edital, é a partir do prejuízo. Tá? Já se a lesão alegada for a omissão da administração em nomear, então digamos que a administração pública deveria já ter nomeado e não nomeou. Aí os 120 dias, esses 120 dias, né, do mandado de segurança, vai começar a fluir a partir do término do prazo de validade do concurso. Então, o concurso teve um prazo de validade de 2 anos e prorrogou por mais 2, 4 anos ao total. Então, nesse caso, em que não há a nomeação, ou uma nomeação, né, um problema nesse quesito, nessa questão da nomeação, o prazo de 120 dias do mandado de segurança vai contar a partir do momento, tá, do término do prazo de validade do concurso, que nesse caso, nesse exemplo que eu dei, são os 4 anos, tá bom? Gente, vamos lá. Já estamos terminando. Para o STF, tá? Há um controle de mérito administrativo e não um controle de legalidade, quando ocorre a apreciação de ato administrativo que divulga os gabaritos finais do concurso, contendo as alterações ou anulações de questões. Então, digamos, você está lá no teu concurso, tá? E a banca, ela divulga, através ali de um ato, né, o gabarito final do concurso, falando das alterações, das anulações das questões. Gente, olha só. Nesse sentido, nessa ocasião, o STF entende que há um controle... não há um controle de legalidade, sim um controle de mérito administrativo. Ou seja, existe um mérito administrativo ali, coisa que não pode se adentrar, né, profundamente. Controle da legalidade é uma coisa, o controle de mérito é outra situação, coisa que a justiça não pode adentrar nesses detalhes. Controle de legalidade, ok. De mérito, não. Porque imagina uma pessoa dizendo, através da justiça e a justiça concedendo, uma pessoa reclamando, por exemplo, um candidato, que tal questão não era o gabarito A, não era a alternativa A, mas era a B. Porque segundo a teoria da lei penal no tempo, não. O judiciário não pode se meter nisso. Isso não é um controle de legalidade. Isso é um controle de mérito. Ou seja, a Suprema Corte entende que não podem ser acolhidas demandas judiciais que impugnam gabaritos oficiais das questões objetivas. O mesmo entendimento vale para as ações que contestam os critérios de avaliação de questões subjetivas ou de atribuições de notas, entre outras que envolvem discussões dessa natureza. Veja que são detalhes, né? Uma questão de mérito, não é de legalidade. Então, você não pode, nem perca o seu tempo de ir para a justiça reclamando que tal
em tal questão o gabarito era A e não C. Em regra, não. Tá? Ao menos que tenha alguma coisa bizarra. Por exemplo, sei lá, tô chutando aqui, nunca nem vi isso, uma alternativa diferente de todas as outras alternativas, sendo que as outras alternativas estão todas iguais. Um erro bem material ali de impressão. Aí é uma questão que talvez possa ser discutida, mas você não está entrando no mérito daquela teoria, do entendimento da lei, daquele dispositivo da Constituição ou da lei, certo? Ok? Foi um erro material que está acontecendo ali. Vamos lá, gente. Estamos indo para o final. Eu queria falar agora sobre percentual de cargos e empregos para candidatos com deficiência. Isso tem muito a ver com a segurança jurídica, né, dos concursos. Tá? Sobre a reserva de percentual de cargos e empregos para candidatos com deficiência, o artigo 37.8 da Constituição de 88 dispõe que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Tá bom? Então existe sim essa previsão constitucional de vagas para aqueles que portam uma deficiência, aqueles que possuem uma deficiência. Tá? Quando a Constituição Federal diz que a lei definirá os critérios de sua admissão, não há uma dispensa de aprovação em concurso público. Jamais, não é isso. Inclusive, o conteúdo das provas escritas e orais, os critérios de correção, a nota mínima exigida, devem ser iguais para todos os candidatos, seja aquele que tem deficiência ou aquele que não possui deficiência. Ok? Já estamos terminando, agora é sério. Pessoal, para os cargos públicos federais, essa reserva de vagas está prevista lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, quando afirma o quê? Que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas são reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Beleza, gente? E a gente termina aqui o nosso vídeo. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, né, e que vocês possam cada vez mais aí ter sucesso na vida de vocês de concurseiros. Estou muito feliz, muito alegre por esse momento, um vídeo extenso, mas eu tenho certeza que aqueles que tiverem interesse, esse vídeo vai ajudar muito. Então, se você deseja saber mais sobre esse conteúdo, tá, de concursos públicos, eu te indico, tá, a leitura da Lei 14.965, de 9 de setembro de 2024. É uma lei super fresquinha que dispõe sobre as normas gerais relativas aos concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos. Leia, tá? Isso é muito interessante e importante para o concurseiro. Então, se esse conteúdo agregou algo em sua vida, meu irmão, meu camarada, minha camarada, siga o meu canal, dê uma curtida, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Beijo, gente.